Pega a sua Bíblia e abre lá em Isaías capítulo 43. Mas talvez você percebeu que hoje nós estamos num número de pessoas reduzido, né? E talvez esteja se perguntando, o que que aconteceu? O que aconteceu é que hoje os nossos adolescentes estão lá na chácara, tendo um tempo especial lá, a gente vai ter uma programação para eles, vai ter o lançamento do retiro que nós vamos fazer para adolescentes agora no segundo semestre. E junto com os adolescentes estão também os jovens que lideram os contágios, né? Nós temos ali, eu acho que 18 jovens que discipulam os adolescentes, e eles estão lá servindo também, junto com a Abel, o pastor Anderson, a Tia Gra, e depois eu vou dar uma passada lá também. Mas eu falo que a gente tem muita coisa boa para viver como jovens também, para esse ano ainda. Nós vamos ter uma conferência em outubro. Já estou aí conversando com algumas pessoas, tentando fechar uma agenda para eles estarem aqui com a gente, ministrando o nosso coração. Então vai ser um tempo muito legal. E a gente tem vários projetos também para os jovens, coisas que estão nascendo no nosso coração por entender a necessidade. E eu acredito que Deus vai fazer muitas coisas no nosso meio, né? A gente tem projetos ali em várias frentes, né? Para jovens solteiros, tem até a categoria de base vindo forte aqui, ó. Para jovens solteiros, para jovens casais, para jovens mais experientes, assim, que nem diz o João que eu sou o tiozão do culto, né? E eu estou o tiozão do culto da juventude já. Mas é muito legal poder estar aqui e que você esteja com a gente também participando de tudo isso, construindo com a gente aquilo que a gente gostaria de viver. Abra sua Bíblia aí, Isaías capítulo 43. A gente vai ler o versículo 19. Esses dias atrás eu tive um dia muito legal. Então, foi aquele dia, sabe, que acontece tudo certinho. Você acorda, um dia comum, mas normal, nada de ruim durante o meu dia. Fiz meu devocional, vim trabalhar, fiz meus atendimentos, gravei culto aqui por causa das transmissões online. Então, fiz muitas coisas durante o dia. Cheguei em casa, um dia comum, fui assistir minha série, e aí comecei lá a ver minhas séries e tal, e não tinha nada do que reclamar. Sabe aquele dia maravilhoso? Aí, quando eu fui colocar a cabeça no travesseiro, eu comecei a pensar em algumas coisas que não eram legais e do nada. Eu não sei se isso acontece com você, mas geralmente o momento que eu penso nas coisas ruins da minha vida é na hora que eu vou dormir. E geralmente com as pessoas também é nesses momentos, né? A psicologia fala isso, que geralmente à noite, quando o nosso sistema ali, né, psíquico, ele está um pouco mais descansado, aquelas situações que às vezes geram um conflito, um estresse na nossa vida, elas começam a saltar dos nossos pensamentos e isso vai modelando o nosso comportamento, as nossas emoções, às vezes ficar triste, aí você quer pôr uma música meio, sei lá. E aí eu comecei a pensar nisso, e eu comecei a pensar nos meus desertos. Já passou por um deserto na sua vida? Deserto espiritual? Tudo seco. Você não se emociona, você não chora, você não escuta mais a Deus. Parecia que um mês atrás, tudo que você fazia resplandecia ao Senhor. E agora está num deserto espiritual, não tem vontade de orar, se sente hipócrita indo na igreja, orando, quando você vai ler a Bíblia, porque você está fazendo por obrigação, e aí passa por um deserto espiritual. Tem gente que passa por um deserto, às vezes, de crise de identidade, né? O pessoal pré-universitário ali, né? Está no pré-vestibular, não sabe se vai conseguir alcançar, e aí começa a colocar em dúvida será que é isso que Deus quer? E começa a entrar naquele deserto de crise de identidade, quando forma, né? Quem é que já se formou? Quando a gente sai da faculdade é uma maravilha, né, gente? A gente acha que a gente descobre e parece que a gente não aprendeu nada. Só depois que a gente vai descobrir que aprendeu, mas quando sai é um desespero. Parece que você não aprendeu nada. Daí quando começa a acontecer as coisas, você fala, não, eu aprendi sim. Só que às vezes entra numa crise ali, num deserto, que você começa às vezes a pensar, será que realmente era isso? Eu não perdi, será 5 anos aqui? Às vezes é um deserto no relacionamento, está difícil, aquela coisa toda. E foi o que começou a penetrar a minha mente ali naquele momento. Comecei a pensar nos meus desertos, nos meus dias difíceis, nos meus pecados, daí começa a vir a mente, e aquela condenação começa a entrar no coração. E aí foi quando eu comecei a pensar nos desertos que a gente vive como juventude, que parte por coisas que eu já falei aqui, mas desesperos, né? Tipo, quem está querendo casar, às vezes não sabe se vai dar certo depois, como que vai ser, será que eu vou ser uma boa esposa, um bom marido, será que eu não vou reproduzir aquele inferno que foi na casa onde eu cresci talvez. E às vezes a gente vai tendo esses medos, essas dificuldades. E essas coisas vão entrando no coração e a gente pensa,
O que eu vou fazer com esses desertos? Só que quando a gente está nesse tempo difícil, às vezes a perspectiva é de se render. E a gente não entende que o deserto é apenas uma estação da nossa vida. E às vezes é necessário que todas as folhas caiam da nossa vida para que depois venha uma primavera para a gente. Para que tudo se renove. Às vezes a gente pede para Deus, Deus me livra do deserto. Quando Ele quer que o deserto seja a nossa escola. Ele quer nos usar no deserto. Ele quer que o deserto seja um lugar de bênção. E a gente não pode perder essa perspectiva de que o deserto é um lugar onde nós podemos aprender e crescer. Isaías capítulo 43, versículo 19, vamos ler comigo? Uma coisa legal do deserto é que ele leva você a viver o teu limite. Às vezes você pensa assim, eu estou no meu limite, realmente aquele é o teu limite. Só que quando você chega no teu limite, você estabeleceu um novo limite, porque você se esticou, você cresceu, você se fortaleceu. Então aquele que era o teu limite já não é mais, porque você se tornou uma pessoa mais forte. O deserto, ele proporciona essas oportunidades. Versículo 19 diz assim, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Esse versículo é maravilhoso. Porque o povo de Israel estava numa situação difícil, triste, sem expectativa, sem esperança. E o profeta Isaías vem trazendo uma mensagem de esperança. O pessoal estava num deserto terrível. E aí ele fala assim, pois estou prestes a realizar algo novo. Ou seja, se o Senhor está prestes a realizar algo novo, quer dizer que essa estação do deserto está prestes a acabar. A gente já vê a luz no final do túnel, a gente vê que isso já está acabando. Amém? E ele fala algo aqui que me chama a atenção, eu já comecei, ou seja, calma, vai dar tudo certo. E uma coisa que chama a atenção também é que ele fala assim, vocês não percebem? Porque às vezes quando a gente vê as coisas dando certo, passei no vestibular que eu queria, arrumei o emprego que eu queria, passei no concurso, consegui conquistar aquela menina que eu queria. Quando as coisas vão dando certo, a gente vê a mão de Deus. Só que quando a gente às vezes está passando por tempos difíceis, a gente não vê a mão de Deus, porque a gente acha que a mão de Deus é uma mão apenas de quando ela está dando presentes. E às vezes a gente não enxerga o deserto como um presente de Deus e que ele já começou a operar na nossa vida a partir do lugar de tristeza, de solidão, o lugar árido, que é o que representa um deserto na nossa vida. Isaías ele continua e fala assim, eu abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Então, o Senhor ele vai tocar na nossa circunstância quando nós decidimos confiar a Ele. Entender que o deserto também é a vontade de Deus para nós. Que as situações difíceis não são para nos destruir, são para nos fortalecer. São situações que nos ajudam a crescer, a viver na presença de Deus. E pensando em tudo isso, eu pensei em 3 situações sobre desertos que eu já vivi, que eu vivo com os meus desertos atuais, porque se você não tem nenhum problema, calma, que talvez ele possa chegar em um momento. É uma maldição? Não. Mas é que dias ruins e dias bons vêm para todos. E são 3 situações que eu observei na minha vida, mas que são princípios dentro da palavra de Deus sobre o deserto. Em primeiro lugar, o deserto, ele é um lugar de provação. Por que o deserto é um lugar de provação? O Senhor Jesus, ele foi batizado. Um dia maravilhoso. Às vezes o dia do nosso batismo é um dia especial, um dia do casamento, o dia do aniversário, o dia da sua formatura, o dia que você está comemorando algo, é um dia especial. E Jesus, ele se batizou, um dia especial, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele, olha que coisa maravilhosa. E Deus disse assim, este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Em seguida, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Só que o que chama atenção é que quem levou ele ao deserto foi o Espírito de Deus, não foi o diabo. No deserto, depois de 40 dias lá, ele foi tentado pelo diabo, mas quem o conduziu ao deserto foi o Espírito. E o deserto não é um lugar para aniquilar a nossa vida, para acabar com as nossas emoções, para destruir o nosso coração. O deserto é um lugar para nos provar. É um lugar onde nós somos provados pelo Senhor. Porque a primeira coisa que Satanás tenta Jesus no deserto, ele fala assim, se você é o Filho de Deus. E ele insiste depois nessa tentação. Se você é o Filho de Deus. E às vezes a provação vai vir
naquilo que foi a nossa maior alegria. Foi uma alegria dizer sim, né? Tem alguns casados aqui no dia do casamento. Só que logo em seguida você vai ser provado, você vai permanecer fiel. Às vezes vão aparecer situações que vão provar naquilo que foi a tua alegria. Você vai permanecer íntegro. Você teve a alegria de entrar num trabalho, só que daí chega lá, você é aprovado na tua honestidade, na tua integridade, você é aprovado na tua lealdade, e as provas começam a acontecer, e às vezes as situações ficam difíceis, talvez situações se levantam contra você, e você está sendo extremamente provado. Só que não é uma provação para reprovação, mas para que o Senhor possa te aprovar. Olha para a vida de Jó. Todos aqui são familiarizados com a história de Jó? Jó, todo mundo sabe, né? Virou uma desgraceira a vida do homem, estava tudo certo. Do nada virou um inferno a vida dele, perdeu tudo. O cara que era bem visto, que tinha dinheiro, uma família bonita, filhos bonitos, a mulher do lado, ele perde tudo, perde a saúde, perde o prestígio, perde a riqueza. E quando ele percebe, ele está lá sendo acusado injustamente ainda. Foi um deserto terrível ali, de provação na vida de Jó. E eu já ouvi algumas pessoas falando, Ricardo, mas por que Deus permitiu isso? Porque se vocês lembrarem do começo da história, Satanás aparece diante de Deus e fala assim, olha, só te obedece, só essa pessoa maravilhosa que sacrifica ao Senhor, que te obedece, porque você abençoa ele. Só que daí Deus fala, então vai lá, toca nele, vamos ver o que acontece. E Jó permanece íntegro. No final, o que Deus pode fazer é pegar Jó e esfregar na cara de Satanás e falar, tá vendo? Não é só porque eu o abençoo, é porque ele me ama, é porque ele busca relacionamento. E às vezes a aprovação para nossas vidas vai acontecer isso. É uma forma de Deus enxergar que realmente Ele pode contar com o nosso coração se Ele for um Deus que está abençoando ou não, no sentido de derramando bênçãos e prosperidade sobre a nossa vida. Se nós estamos com saúde ou sem saúde, se nós estamos felizes ou tristes naquele momento. Deus quer nos provar num deserto para que nós tenhamos um coração aprovado. E a gente não dependa de amar ao Senhor pela circunstância da vida. A gente não pode nos mover pela circunstância, porque se a gente se mover pela circunstância, a gente vai pela nossa emoção. Mas o deserto também é um lugar de crescimento. O deserto é um lugar de crescimento, porque se você olha para a palavra de Deus em Lucas capítulo 1, versículo 80, fala que um menino crescia e se fortalecia e vivia nos desertos até o tempo de se manifestar a Israel. Está falando de João Batista, primo de Jesus, aquele que batizou Jesus. Então o deserto também é um lugar de crescimento, porque às vezes a gente está passando por tempos difíceis e a gente espera o deserto passar. E é o que acontece daí quando você se rende ao deserto. Você fica esgotado emocionalmente, você fica esgotado fisicamente, você se esgota e quando esse deserto está batendo contra a sua vida, as tempestades, as ondas, aquela coisa toda, e você está tentando sobreviver. Quando às vezes o deserto passou, você tem um outro deserto, porque você acabou com a sua saúde naquele tempo, com a sua saúde física, emocional, com a sua saúde espiritual. Você não se preparou para viver uma vida após o deserto. E o deserto é um tempo de crescimento, um tempo de nós investirmos em nós. Porque João Batista, ele crescia. Ele se tornou a voz que clama no deserto. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que isso é uma profecia no livro de Isaías. E a tribo que João Batista cresceu era o pessoal que cuidavam desses manuscritos do profeta Isaías. Então é um tempo que ele estudou a palavra de Deus, que ele se robusteceu interiormente, ou seja, teve que perdoar, teve que viver junto. E é esse tempo que Deus nos fortalece. Esses dias atrás eu tive uma experiência com o pessoal da igreja aqui, que a gente foi jogar imaginação. E aí a gente ficou um pouco competitivo, né? E eu lembro que daí ficou um pouco assim, a gente ficou bem competitivo no negócio, começou a tirar sarro, aquela coiseira toda, né? E aí no final o povo não estava nem dando risada mais, estava só aquela competição. E conversando com alguém depois, essa pessoa pegou e falou assim, Ricardo, mas a gente deu muito mau testemunho, imagina se tivesse um visitante. Eu falo, concordo. E ela falou, a gente não poderia ser assim. Eu falei, ó, só que daí ela tinha razão que a gente deu um mau testemunho e eu estava no meio, foi uma vergonha. E aí depois veio uma luz na cabeça, eu falei assim, mas se tivesse uma visita e a gente tivesse dado um mau testemunho nesse sentido, ela ia ver o bom testemunho a partir do dia seguinte com o perdão, que a gente vai estar junto novamente, a gente não vai descartar ninguém e a gente vai viver uma vida de comunidade, que é o que nós precisamos. E às vezes aquela situação, que era uma situação difícil, um deserto, oportunizou um crescimento, uma oportunidade de perdão, uma oportunidade de você entender, de não descartar ninguém.
Então o deserto é um tempo de crescimento. João Batista se tornou a voz que clama no deserto. Quem que a gente se torna durante os nossos desertos? Avalia com você. Se a sua crise é agora porque você precisa passar no vestibular e não está conseguindo. Se você se rende àquilo e para de estudar, quando aquela bad emocional passar, você vai ser uma pessoa despreparada e vai ter mais um tempo ainda para se preparar para passar. Se você está num casamento e teu casamento não está muito legal, você olha para a mulher e fala, o que eu fiz da minha vida? Você olha para o marido e fala, vou matar esse maldito. Se você está passando por um tempo difícil, o tempo difícil pode passar, mas como que você vai viver esses dias? Você vai se preparar para se tornar alguém após o deserto? Alguém que se você vai falar, vai ser a pessoa apenas que teve as energias consumidas? Ou vai ser aquela pessoa que Deus preparou durante aquele período? E quando aqueles dias difíceis passam, você se tornou alguém mais agradável, alguém mais amoroso, alguém que vai dar um valor e uma entrega maior para aquela situação que você não estava conseguindo dar. Ô Gabriel, coloca lá aquela trilha sonora para a gente de fundo aí, Zé. Eu fico tão mais crente quando tem isso aí. Brincadeira, gente. Agora, é muito importante a gente aprender a investir em nós. Porque o deserto é passageiro, é uma estação. Só que a gente fica esperando os dias passarem e as coisas acontecerem como se fosse as coisas se resolverem num toque de mágica. Eu costumo dizer, Deus é um Deus do extraordinário, daquilo que é impossível. Porque aquilo que é possível, Ele confia para mim e para você. Então Ele quer que nós cuidemos de nós. Que a gente se prepare, que a gente busque. Estou numa crise financeira e meus negócios não estão decolando. O que você faz? Espera paciente ou você vai estudar, se preparar, se reinventar, pensar em novas possibilidades? Meu namoro está uma tragédia. Você vai apenas deixar ele uma tragédia e um dia esperar que as coisas mudem? Ou você vai trabalhar ali, ver o que você precisa mudar, melhorar, você vai fazer um curso, vai se preparar? Quem aqui já ouviu aquela frase assim de alguém que é casado, tipo, tem uns 3 anos de casado, 4, e as pessoas perguntam muito para essas pessoas, quando vocês vão ter filhos? Já fizeram essa pergunta ou já ouviram alguém perguntando? O que as pessoas respondem? Estamos nos preparando, certo? Até hoje, a maioria, eu só vi uma pessoa que estava se preparando de uma outra forma. A maioria das pessoas estão falando assim, estamos nos preparando para isso. Aí eu pergunto, como? Estamos guardando dinheiro, estamos pagando a Unimed, estamos fazendo planos, mas apenas financeiros. E essas pessoas às vezes não estudam como pastorear um coração de um filho. Às vezes ela pode até pensar de corrigir comportamentos, mas não sabe o que é pastorear o coração de uma criança. Então, às vezes, preparar durante o tempo de deserto vai fazer a diferença lá na frente. A preparação, ela é importante. A gente enfrentar a dificuldade de peito aberto, com o coração em Deus, falando, entendendo que aquilo vai passar em um momento. E quando chegar os dias bons, como eu vou enfrentar esses dias bons? Porque se você for uma pessoa amarga, até aquilo que é bom é chato. Se você for uma pessoa azeda, até o churrasco mais feliz do mundo você vai estragar. Até o dia mais feliz de alguém. Esses dias atrás a gente brincou tem um irmão do presbitério que ele é muito alegre, pastor José, ele é maravilhoso. E ele é muito alegre, ele falou, rapaz, irmão, eu fiquei bravo lá essa semana. Ele falou, foi um principado, é um demônio muito grande para deixar você bravo. Porque você vê ele está cantando, ele está alegre o tempo todo, é um cara maravilhoso. E às vezes a pessoa que não está investindo no deserto, ela não vai poder desfrutar daquilo que o Senhor tem depois. Então o deserto, em primeiro lugar, é um tempo de provação, para que a gente seja aprovado, às vezes naquilo que foi o nosso melhor dia, no namoro, no casamento, na empresa, na formação, enfim. Mas é um lugar de crescimento. E em terceiro lugar, o deserto é um lugar para que nós possamos profetizar. Você já profetizou sobre os seus desertos? Sobre as situações que você vive? O deserto é um tempo de profetizar, de falar palavras de bênção. Provérbios 18, 21 fala que o poder da vida e da morte está na língua e quem bem utiliza come do seu fruto. Geralmente a gente usa esse texto para falar assim, ó, cuidado, você está sendo fofoqueiro e a vida e a morte está na língua, hein? Olha, vai ter maldição. Só que a gente esquece que a vida também está nessa língua e se preocupa só com a questão da morte. Eu não posso falar isso, mas o que eu posso falar? O que eu posso dizer de palavras de bênção sobre esse deserto?
Porque às vezes a gente amaldiçoa sem perceber, porque o nosso coração é corrupto. A gente é corrupto por natureza. A gente não pode confiar no nosso coração. Nosso coração é enganoso. Não só enganoso, mas como está escrito na Bíblia, ele é desesperadamente corrupto e enganoso. É pior do que a gente imagina. E a gente tem que aprender a profetizar sobre os tempos difíceis. Eu lembro que, um tempo atrás, eu tinha um carro velho. A gente chamava ele de ogro, de tão feio que ele era, sem cor. Quem já andou nesse carro aí, voltando da chácara algumas vezes? Já dei carona pra muita gente nesse carro. Pensa num carro feio, ruim de motor, ruim de tudo. E aí a gente chamava ele de ogro porque literalmente era um ogro, fedido. Era uma tragédia aquele carro. Não, fedido não era não, porque eu mantinha limpinho. Mas ele era um carro terrível, gente, terrível. Cheirava gasolina dentro, aí não tinha o que fazer, porque o carro era... E eu lembro que muitas vezes a gente tinha uma atividade na chácara aos sábados com os adolescentes, e eu era responsável por aquilo. E acabava ali as atividades, eu saía levando adolescentes de casa em casa lá com o carro. E muitas das vezes, nunca aquele carro parou com os adolescentes dentro. Mas depois que eu deixava o último adolescente, eu não consigo contar nas duas mãos quantas vezes eu fiquei no meio da rua com aquela desgranha daquele carro. E aquele carro dava um trabalho, aí eu tinha que dar um jeito de chegar em casa. E, enfim, deu muito trabalho aquele carro para mim. E eu lembro que eu amaldiçoava, eu falava essa desgraça, já chamei ele de demônio, tanta coisa que eu já falei para aquele carro. E eu amaldiçoava aquele carro, eu falei, eu vou... E aí estava na época de pagar a faculdade, né? Não tinha como trocar de carro, era aquilo mesmo, é o que estava. Universitário, maioria quebrado. Tem uns playboy aí, mas maioria quebrado, filho. Tem que vender o almoço para comer a janta e latir no quintal de madrugada para comer a comida do cachorro. A situação era feia. E aí eu amaldiçoava aquele carro, gente, ele era terrível. Só que aí eu lembro um dia que eu fui trocar de carro, pegar um carro um pouquinho melhor. E aí eu peguei e falei, mas esse carro aqui é uma porcaria. Mas daí o Espírito Santo falou comigo na hora, você é um ingrato. Porque agora o carro, pelo menos ar-condicionado tem, aquele outro não tinha. Esse tem vidro elétrico. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, falou, Ricardo, você nunca vai ter gratidão no coração. Pode ser uma Ferrari, se você não aprender a ser grato. Ter palavras de bênção sobre aquilo que você tem hoje. E aí, numa fração de segundos, o Espírito Santo me trouxe a memória de muitas coisas que eu vivi dentro do meu deserto, chamado Ogro lá. Rapaz, passei tanta raiva com aquele carro que você não tem ideia. Só que daí ele começou a me trazer a memória quantas das vezes eu não aconselhei alguém dentro daquele carro, as caronas que eu dei. Eu lembro que uma vez a gente voltando de um retiro, o carro estava tão lotado de coisa, tinha mala no banco da frente, mala no porta-mala, a gente dobrou um colchão, colocou no banco de trás, tinha mala do lado assim. Aí tinha um cara para ir comigo, né, Ricardo? A gente teve que colocar ele deitado dentro do colchão, assim, no banco de trás para caber. Eu sei que é pecado, tá, gente? Carregar desse jeito, é fora da lei. A gente já andamos em 11 pessoas dentro desse carro. Era tipo aquele carro de circo, era um negócio de louco. Não tinha que abrir por fora, gente, não abria por dentro. Tá bom de memória, hein, pai? E eu amaldiçoava aquele negócio, porque ele me deu muito estresse. Só que eu não percebi que aquilo foi uma bênção na minha vida. Eu tive muitas conversas boas dentro daquele carro, aconselhei muitas pessoas. Teve um menino que eu dava carona para ele todas as vezes, porque os pais deles viajavam, e eles não moram mais aqui em Umuarama. E um dia ele me ligou agradecendo. Cara, eu queria te agradecer pelas caronas, porque aquilo me abençoou demais. Talvez se não fosse aquelas caronas, eu não tinha crescido em Deus. E hoje eu estou aqui na igreja, eu sirvo no ministério, eu consigo abençoar o pessoal, e ele teve essa gratidão. Só que durante o tempo de deserto ali, eu amaldiçoei. Só que daí eu aprendi o princípio. A mesma palavra que pode gerar morte, pode gerar vida. A gente só precisa virar a chave no nosso coração. Agora, como que a gente enfrenta os nossos desertos? Como que a gente enfrenta? Com que palavras? Quais as palavras você declara sobre a situação difícil? Aquela praga, aquele demônio daquele piá que trabalha comigo, preguiçoso. E às vezes a gente lança palavras de maldição sobre a vida da pessoa, ela se torna uma maldição para a nossa vida e a gente não entende porque ela se tornou uma maldição. Só que a gente pode mudar essas palavras, construir algo na vida dela. E aí, carinha? Tudo bem? Você é bonita, hein? E às vezes a gente tem que aprender a lançar palavras de bênção. E isso é um trabalho árduo e constante, porque a gente não consegue mudar a fonte da nossa vida do dia para a noite. Faz uma experiência qualquer dia na tua casa, pega um copo, coloca a Coca-Cola nele ali e põe debaixo da torneira. Você vai perceber que ele vai demorar alguns minutos ali, mas com a água batendo dentro daquela Coca-Cola, com o tempo aquela água suja vai sair
e com o tempo vai ficar uma água limpa. E é esse exercício que nós temos que fazer na nossa vida. O deserto é um tempo de profetizar. O profeta Ezequiel 37, se você quiser ler depois, fala assim: vale de ossos secos, é um vale de ossos secos. E nosso time de louvor quiser subir aqui, pode subir já. Fala sobre um vale de ossos secos. E aí o que acontece? Ezequiel, o Senhor leva ele até um grande cemitério. E o que ele vê é caveira para todo lado, ossos. Você imagina a cena, aquele filme de terror, aquela neblina, aquela, tipo, de noite, assim, com aquela neblina, aquele monte de caveira no chão, e ele andando por entre os ossos. Um cenário de horror. The Walking Dead piorado lá, um negócio terrível. E aí ele olhando aquelas mortes, talvez o que ele viu ali foram sonhos sepultados, pessoas que desistiram, enfim, muitas coisas. Morte, tragédia, desolação. E aí ele começa a conversar com o Senhor, e o Senhor fala: filho do homem, isso aí pode voltar à vida? E ele fala: Senhor, só o Senhor sabe. Tu sabes, ou seja, você tem poder para isso. Se o Senhor quiser, eles podem voltar. E é legal que o Senhor fala para ele: então profetize aos ossos. Ou seja, profetize aquilo que tem morte. Aquilo que tem morte pode voltar a ter vida a partir das nossas palavras. Porque às vezes as palavras que saem da nossa boca são palavras que machucam, que denigrem, que acabam com a autoestima de alguém, que afetam a honra de alguém ou de uma situação. E aí ele começa a profetizar sobre aquele cemitério, aqueles ossos. E ele começa a profetizar aos 4 cantos, aos 4 ventos. E o Espírito Santo de Deus vem sobre aquele lugar. E quando o Espírito Santo de Deus vem sobre aquele lugar, os ossos começam a se juntar. E os ossos fazem barulho ali, se juntam e começa daí a formar aqueles homens. E vem carne, vem nervo, vem esqueleto completo. E um exército é levantado. Ezequiel 37. Mas a partir de uma palavra profética que ele começou a falar. Agora a grande questão é: o que vai jorrar da nossa vida? O tempo de deserto é iminente para todo mundo. Talvez você esteja nesse lugar. Só que é um lugar de provação, onde o Senhor quer ver se o seu coração realmente está com Ele. Às vezes as pessoas, quando são abençoadas pelo Senhor, começam a abandonar Ele. No tempo de glória. E às vezes a forma de Deus trazer essa pessoa para perto é deixar que ela passe por alguns perrengues para ela enxergar o Senhor. Ou às vezes é uma provação. Ou talvez é um lugar para você crescer, para que você saiba desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado. Às vezes uma dificuldade hoje é para que o Senhor quer te preparar para aquilo que Ele quer te colocar amanhã. Aquele grupo terrível de estágio na faculdade, que a pessoa atrasou a parte dela e não desenvolveu. Aquele cara que não entregou o que tinha que entregar no dia, enfim. Às vezes isso está te preparando para um amanhã, só que hoje a gente não enxerga. E o deserto também é essa oportunidade que a gente tem de profetizar sobre uma situação difícil. A gente mudar as palavras da nossa boca, falando: Deus, às vezes eu vou precisar de uma restauração por completo, porque o que sai do meu coração é apenas coisas difíceis. Eu lembro que eu falava muito palavrão. Me converti em 2010, né? Mas com vergonha na cara mesmo, só em 2013. E eu falava muito palavrão, né? Eu cresci num ambiente hostil e falava muito. E aí um dia o cara pegou e falou: cara, é muito difícil você não ter uma resposta quando alguém falar algo. Só que ao invés de você falar assim, judeu, né? Né, brother? Né? Falar assim, judeu. Né? Ele entendeu. Vocês estão achando que ele falou palavrão, ele não falou não, seus pecadores, estão julgando, né? Ele falou: cara, você tem que ressignificar algumas coisas. E eu começava a falar misericórdia. Misericórdia. Aí no começo eu falava assim, judeu. Misericórdia, para tentar ressignificar. Às vezes as palavras vão dar trabalho para a gente mudar a condição do nosso coração. Só que é aquilo que o Senhor tem preparado para nós, quando a gente se submete à palavra dEle, à direção dEle, começa a viver esses dias, profetizando e entendendo que o Senhor pode transformar a nossa realidade, pegar aquilo que é o momento mais difícil e transformar em um momento de glória para nossas vidas. Depende da gente, depende da forma que o nosso coração vai se posicionar nesses dias.